coleta as informações que são necessárias. Eles acham que o condomínio é obrigado a apresentar aquela imagem para o morador, e o condomínio de fato não é, né? É uma legislação extensa, a lei da LGPD, a 13709, ela tem 65 artigos. Olá, estamos começando o nosso 4º episódio do Sindicast Extraordinário, o podcast do Síndico Extraordinário. Eu sou a Alana Coutinho, sou advogada, sócia proprietária da Singular e administradora. E hoje nós estamos com um convidado pra lá de especial, e eu posso falar isso porque é meu marido, mas deixando as brincadeiras de lado, vou apresentar essa pessoa ilustre para vocês. É advogado, sócio proprietário do Gomes de Aguiar Advogados Associados, especialista no assunto que vamos falar hoje, que é a Lei de Proteção de Dados. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme Gomes de Aguiar. Sem intimidades hoje, hein? Obrigado, Alana. Primeiramente, agradecer o convite de poder estar participando desse podcast, desse programa, né, bacana que vocês estão fazendo, com conteúdos interessantes, e para estar falando aqui de um tema tão importante e um tema que é de grande relevância, né, dentro da área de vocês, que é o condomínio. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, então para a gente começar a falar um pouco sobre a Lei de Proteção de Dados, tão temida lei LGPD, né, como todo mundo conhece, eu queria que você contasse para a gente um pouco, doutor Guilherme, como que surgiu, né, essa questão da proteção de dados, dessa necessidade de cada vez mais proteger os dados das pessoas e como que isso se aplica dentro de um condomínio. Pois é, Alana, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela surge de uma necessidade, né, de um interesse do legislativo de regulamentar de uma forma mais clara, mais objetiva, o tratamento de dados, que nada mais é do que essa utilização, divulgação e armazenamento de dados pessoais. E aí nós temos diversos dados. É importante a gente frisar que essa legislação é a Lei 13.709 de 2018. Apesar de ser uma legislação recente, nós já tínhamos dentro da legislação mecanismos judiciais que, vamos falar assim, que puniam eventuais excessos ou uso indevido de eventual dado pessoal. Porém, a legislação ela veio de uma forma mais clara, de forma objetiva, para tratar exatamente de dados pessoais. Para muitas pessoas, a Lei de Proteção de Dados ela é um bicho de 7 cabeças, né? Ninguém entende até onde vai o limite do condomínio, até onde vai o limite do morador. Então, eu queria saber de você, se você, enquanto advogado, né, dentro do seu escritório, se tem alguma orientação aos condomínios, clientes, né, no sentido de como aplicar dentro do condomínio a proteção dos dados. O que o condomínio pode fazer nesse sentido? Boa pergunta, Alana. Hoje nós vivemos uma era digital muito forte. Então, as informações hoje elas são divulgadas e, vamos falar assim, espalhadas de uma forma muito rápida. E isso traz uma preocupação e automaticamente uma necessidade de regulamentação, de proteção desses dados. E é esse o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela nada mais é do que um mecanismo legal que traz ali uma série de diretrizes de como o condomínio, no caso de vocês, ou qualquer tipo de empresa, né, como que ela deve agir no momento de coletar, de receber esses dados, de armazenar, como que ela deve agir no dia a dia. E trazendo isso para a sua pergunta, eu falo muito com os clientes do escritório que o primeiro passo é a informação. É a gente buscar entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Apesar da gente ter falado aqui que é uma lei de 2018, eu posso falar como advogado que boa parte das empresas e das pessoas que a gente vai conversar hoje, a grande maioria não sabe o que é. Não sabe o que fala a lei e não sabe o que deve fazer. E aí fica difícil, porque é complicado a pessoa tomar medidas preventivas se ela não sabe nem do que a legislação trata. Então, trazendo para dentro do condomínio e do ponto de vista jurídico, a orientação que nós damos, o primeiro passo é que o síndico ele busque um conhecimento do que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele tem que procurar um advogado, um amigo que seja advogado, um escritório especializado, e se inteirar do que é essa lei
de quais são as implicações dela dentro do condomínio e de quais são as medidas que o síndico deve tomar para que aquilo seja cumprido. E é importante a gente lembrar, né, os síndicos aí que vão estar nos ouvindo, eles sabem muito bem que eles têm uma responsabilidade, né, legal enquanto síndico, está prevista no Código Civil, e eu posso falar para você que eventual negligência do síndico no cumprimento da legislação e na implementação das medidas necessárias no condomínio, isso pode gerar para o síndico uma responsabilidade, inclusive, pessoal, em caso de eventual prejuízo, condenação ou discussão que venha a ser tida por descumprimento da legislação. Então, o primeiro passo é buscar o conhecimento. Até porque o condomínio, ele trata diariamente de diversos dados pessoais. Doutor Guilherme, puxando aí um gancho do que você está falando, né, dessa questão de dados e tudo mais, quais dados que o condomínio pode coletar ali? Ótima pergunta novamente. Dados pessoais, primeiro para o pessoal entender do que a gente está falando, é qualquer tipo de dado que identifica o morador. Então, por exemplo, nós temos o nome, o CPF, o e-mail, o RG, o nome da mãe, nós temos raça, sexo, etnia, enfim, uma série de informações para identificar ele. O que eu sugiro aos clientes do escritório? Como nós temos uma legislação, e uma legislação que traz, inclusive, punições no caso de descumprimento da legislação, o que é importante? Coleta as informações que são necessárias. O que não é necessário, não coleta. Porque se você já tem uma responsabilidade pela proteção daquela informação, não faz sentido você coletar uma informação que, para sua atividade, é desnecessária e correr o risco amanhã ou depois dessa informação vazar e você ter uma condenação. Então, dado todas as informações que nós coletamos do morador. Quais informações eu oriento que vocês, condôminos, né, síndicos, né, principalmente, coletem? As informações necessárias. E aí, certamente, vocês vão me perguntar como fazer isso. De forma transparente, porque a legislação fala o seguinte, a coleta de dados ela tem que ter uma finalidade determinada, ela tem que ter uma transparência com o titular do dado. O titular do dado é o dono, a pessoa que é titular do nome, do CPF. Ela tem que saber para qual finalidade, com quem que aquilo vai ser compartilhado, de que forma que vai ser compartilhado, de forma mais clara e transparente possível. E trazendo para a prática, qual que seria a orientação que eu daria para os síndicos? Designarem uma assembleia no condomínio, com o tema apenas da LGPD, convidar e realmente assim, esforçar para levar o maior número possível de moradores e explicar para os moradores o que é essa legislação. E eu falo para vocês que eu atuo, né, no meu prédio como conselheiro. E a gente vê que os moradores, de um modo geral, eles não entendem o que é. E às vezes eles acham que é uma exigência ou uma chatice do síndico, do conselheiro, e não. É uma legislação que tem que ser seguida e que, se não for seguida, tem punição, tem multa e tem uma série de desdobramentos. Nas convenções de condomínio, geralmente tem aquela questão de prever que o morador tem a obrigatoriedade ali de apresentar os dados e de deixar esses dados sempre atualizados perante a administradora, perante o síndico, enfim, perante a gestão ali do condomínio. Isso, de uma certa forma, esbarra com a legislação ou anda junto? Anda junto, mas é importante que o síndico, a administradora também, até porque nesse papel aí nós podemos falar que o síndico e a administradora vão ter uma responsabilidade solidária. Significa que, no caso de um eventual problema, ambos podem responder juntos. Então, o que é importante? Manter os dados atualizados é importante e, inclusive, é uma determinação da legislação. A partir do momento que você armazena um dado, você tem que manter aquele dado atualizado, porque o dado desatualizado pode gerar algum problema, algum prejuízo para o titular. Mas é importante que fique claro que o titular do dado, ele tem que consentir em transmitir aquele dado para o condomínio, para a administradora. Logicamente, tem dados que têm que ser fornecidos até para que o síndico, a administradora, exerçam o seu papel, né? Envie o boleto de cobrança, faça eventual comunicado de uma assembleia, enfim, relacionados ao cumprimento da atividade. Outros dados não. Inclusive a legislação ela autoriza que o titular
exija e solicite a exclusão dos dados que a empresa eventualmente possua dele. Logicamente, você vai excluir aquilo que, por lei ou por contrato, for possível. Mas, por exemplo, eu tive um insight aqui. A gente já teve uma situação aqui dentro da administradora que o inquilino, né, locou o imóvel, fez o contrato e tudo, e a gente sempre solicita, em razão da lei de proteção de dados, né, o contrato de locação, documento pessoal, para fazer o cadastro dessa pessoa no condomínio. E o proprietário se recusou a passar esses documentos. Nesse caso, a gente pode realmente exigir essa documentação enquanto administrador ou enquanto síndica do condomínio? Ou não? Ele realmente pode se recusar a passar esse tipo de dado? Essa pergunta sua é engraçada porque teve um caso jurídico no estado de São Paulo, onde a administradora exigia do condômino que ele fizesse um cadastro no aplicativo para que ele pudesse receber os boletos. E ele se recusou a fazer esse cadastro porque tinha que prestar ali algumas informações. E isso acabou se tornando um caso jurídico e ele teve ganho de causa. O que a juíza nesse caso entendeu? Que ele não é obrigado a fazer um cadastro na plataforma. Que se ele se recusa, caberia a administradora ter enviado o boleto para ele de outra forma, e-mail, correio, para que ele pudesse fazer o pagamento. Então é engraçado que a gente viu aqui uma situação prática, né, onde o condômino se recusou a fazer um cadastro no aplicativo, mas acabou tendo respaldo judicial. Então o que é importante? Avaliar o dado que está sendo solicitado. Você tem que ter o mínimo de informação possível para exercer a sua atividade, qual seja realizar a cobrança do condomínio, enviar uma eventual advertência se for necessário, fazer um comunicado para ele. Mas se a sua exigência, se tiver outras formas de você cumprir com o objetivo, sem que ele tenha que fazer ou fornecer aquela informação, você deve buscar a forma que melhor atenda ali e não partir só para a exigência, buscar a solução. A gente até fez um programa, né, no nosso segundo episódio do Sindicast, a gente falou um pouco sobre segurança, né? Então, segurança condominial, as tecnologias que estão surgindo. E eu vejo assim que às vezes a gente esbarra muito na questão da lei de proteção de dados, porque a gente, enquanto administradores, a gente precisa saber quem que está dentro do condomínio, quem que está mudando para morar lá naquele apartamento. Então, de uma certa forma, pelo menos ali, o nome completo da pessoa, o CPF, o RG, data de nascimento, às vezes a gente vai precisar coletar para que a gente consiga ter uma base de dados daquela pessoa e se eventualmente acontecer alguma coisa ali dentro, a gente poder, né, igual você falou, advertir, notificar, enfim, fazer qualquer coisa que seja. Só que, assim, o que me traz muita dúvida, eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão assistindo, é no sentido do que o condomínio pode fazer para trazer uma segurança para o morador de que esses dados não vão ser vazados de uma certa forma, de que a empresa que está coletando ou a gestão que está coletando está garantindo essa segurança. A legislação, ela fala, Alana, que o controlador dos dados, a pessoa que pega os dados, o condômino, a empresa, ela é responsável por aqueles dados. Então, por isso que a gente falou no começo que é importante você pegar apenas aquilo que é estritamente necessário. Porque a partir do momento que você coleta o nome, o CPF, o RG, seja lá qualquer informação, você é responsável pela guarda daquele dado. E se eventualmente tem um vazamento de dado e aquele vazamento de dado traz um prejuízo à parte, ao titular, ele vai poder acionar o condomínio, pedir danos morais, danos materiais e, enfim, outros desdobramentos jurídicos. Então, primeiro passo, nós falamos que o síndico ele tem que buscar informação. Segundo passo, buscar uma empresa especializada no mercado e que forneça ao condomínio um sistema de segurança, de proteção dessas informações que dê tranquilidade ao síndico e ao condomínio de que aqueles dados estão protegidos. Então é extremamente importante você ter mecanismos de segurança. Inclusive, o que a gente sugere no caso de condomínio? Que seja alterado o regimento interno, criado um capítulo destinado à Lei Geral de Proteção de Dados, seja feita uma assembleia para explicar para os condôminos o que é a legislação e por que tem aquelas informações, buscar uma empresa especializada de segurança, né, de segurança não, de TI, mas que tragam a segurança àquela proteção de dados, para que aquilo fique o mais protegido possível, que o condomínio não venha ter uma ação judicial, um custo financeiro, que às vezes o síndico pode ser até responsável se ele não tiver tomado as
as providências necessárias. Ou até mesmo o síndico pode contratar uma administradora de condomínios, né, competente, para que ela faça esse trabalho, né, de proteger os dados pessoais ali dos moradores. Com certeza, é importantíssimo. A gente vê muito na prática, eu falo como advogado e como conselheiro, eu acho que é um problema aí de todo condomínio, que é as câmeras internas, né? As câmeras de segurança, as filmagens. Verdade. Porque ali, sempre que acontece qualquer coisa, o morador já aciona imediatamente a administradora síndica, que é cópia de tudo. Sim. E às vezes acontece que o morador, ele fala, eu quero a filmagem de domingo, 8 horas da manhã, até segunda, 8 horas da noite. E é um problema. Por quê? Aquelas imagens ali que foram captadas no interior do prédio, e o morador ele tem uma visão deturpada disso, ela não é propriedade do morador, ela não é propriedade do condômino. Aquela imagem ela é propriedade do CNPJ que coletou, que no caso foi o condomínio. Existe uma dúvida muito grande assim, por exemplo, eles sabem que a câmera filma a rua. Acontece um acidente com o carro da pessoa. Aí eles acham que o condomínio é obrigado a apresentar aquela imagem para o morador. E o condomínio de fato não é, né? Aí é a questão, nós esbarramos na seguinte situação. A câmera, como o próprio nome diz, é uma câmera para segurança, para poder ajudar a desvendar uma ação criminosa, enfim, e resolver um problema que aconteceu. Mas o síndico tem que tomar alguns cuidados. Porque imagina que a pessoa chega, pede uma câmera, uma filmagem em determinado período, o síndico fornece para ela. Naquela filmagem vai ter a imagem ou dados ali de terceiros e nós não sabemos a destinação que aquele morador vai dar a essas imagens. E se o síndico não toma o cuidado necessário, amanhã ou depois o condomínio pode acabar sendo acionado judicialmente e pode ter um prejuízo. Então, o que é a nossa orientação? A Câmara ela está ali para realmente trazer segurança para o condomínio, para os condôminos e para todo mundo. Se foi uma situação desse tipo, o que a gente orienta? Que o síndico explique para o morador, primeiro, que existe uma legislação que protege aquilo ali. É para uma ação, um roubo, um furto, alguma conduta criminosa, ele faça um boletim de ocorrência, encaminhe ao síndico, solicite por escrito o que ele precisa, determine o período que ele precisa da filmagem, mostre a finalidade e, principalmente, que o síndico pegue com ele um termo de responsabilidade. Você está recebendo essa gravação, mas você é responsável por qualquer uso indevido que, eventualmente, seja dado. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela criou uma entidade, né, do governo que chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E essa, vamos falar assim, essa autoridade ela vai fiscalizar as empresas no cumprimento da legislação. E o que é importante? O síndico ter essas políticas implementadas de forma clara para que caso ocorra alguma fiscalização, ele vai conseguir mostrar que fez uma assembleia, que mostrou para os condôminos o que é, que antes de fornecer a imagem, por exemplo, ele tomou todas as precauções que estavam ao seu alcance. Então, isso vai trazer para o condomínio mais segurança e vai minimizar eventuais riscos. Então aí, ó, a todos os moradores que estão nos ouvindo, que às vezes acham que o síndico, que a administradora faz sacanagem, que não quer entregar a imagem, acho que é isso, pessoal. A gente tem que ter esse certo cuidado, né, com tudo que a gente traz de informação de outras pessoas, de terceiras pessoas. A gente não pode simplesmente sair divulgando nome, CPF, imagens, enfim, tudo aquilo que contém algum tipo de dado, porque senão vai recair sobre mim enquanto administradora, sobre o síndico enquanto gestor, ou até mesmo sobre outros terceiros que estiverem envolvidos ali, né? Com toda certeza. E pegando esse gancho final que você falou, Alana, é importante que o condomínio, através da administradora, do síndico, no momento de fazer as contratações dos prestadores de serviço, escritório jurídico, contabilidade, administrador e, enfim, os prestadores do dia a dia, que o síndico, ele, antes de fechar o contrato, ele procure saber da empresa quais são as políticas que a empresa toma e adota na proteção de dados. Que ele exija que no contrato de prestação de serviço seja colocada uma cláusula de que aquela empresa ela está comprometida com a legislação e que ela é responsável no caso de eventual descumprimento da legislação. Então, é uma legislação extensa, a lei da LGPD, a 13709, ela tem 65 artigos. Então, assim, é difícil a gente abordar todos os pontos aqui no nosso bate-papo, mas o que é importante é buscar esse conhecimento
E eu falo mais, principalmente aos síndicos e às administradoras, Alana. Procurem saber da LGPD. Busquem conhecimento. Busquem uma pessoa especializada, entendam como devem ser implementadas as medidas no seu condomínio, porque a legislação existe. Por ser uma legislação recente, tudo ainda é muito novo, nós não sabemos ainda como que os tribunais vão adotar determinados entendimentos, isso só o tempo vai trazer. A gente tem algumas decisões já, como eu citei aqui, por exemplo, o caso do morador que se recusou a fazer o cadastro, mas nós estamos ainda num momento muito inicial. Mas implementem o quanto antes, porque a legislação existe, ela tem punições pesadas, que inclusive é sobre o faturamento da empresa ou sobre o faturamento, o recebimento do condomínio, tem punições de eliminação de dados, enfim, tem uma série de punições graves e principalmente pelo síndico, porque ele tem uma responsabilidade pessoal e se ele não adotar as medidas, ele pode responder pessoalmente por esses eventuais prejuízos que venham a ocorrer. Doutor Guilherme, você falou no início da nossa conversa que os moradores precisam consentir em passar esses dados. Eu queria que você desse uma dica, né, para todo mundo que nos ouve, de como que o condomínio pode conseguir esse consentimento, se realmente é através do regimento, o que o condomínio teria que fazer para conseguir isso? Importantíssimo. A legislação, ela traz de forma muito clara que o consentimento ele tem que ser claro, preciso, inequívoco e expresso. Ele não pode ser presumido, ele tem que estar escrito. Então, hoje a gente tem clientes, por exemplo, que a gente fez isso através de aplicativos. Então, o próprio cliente ali recebe um link, ele entra, coloca as informações, dá o consentimento, aquilo fica guardado. Mas no caso do condomínio, pode ser escrito, pode ser um termo de consentimento, pode ser através de um aplicativo. O que é importante? Que o síndico tenha dos condôminos, dos moradores, um documento, né, seja ele virtual ou físico, onde o morador expressamente permitiu ao condomínio armazenar aqueles dados dele. De forma clara e inequívoca, constando para qual finalidade aqueles dados estão sendo coletados, com quem eles serão compartilhados, com qual a finalidade. E principalmente deixando claro ao titular que ele tem o direito de a qualquer momento solicitar informações de quais dados o condomínio tem dele e principalmente ele pode pedir o cancelamento e a exclusão daqueles dados. Lógico, tem informações que o condomínio vai poder excluir porque ele precisa delas para exercer a atividade dele. Mas determinadas informações, sim. Então tem que ser expresso, tem que ser escrito, é a forma mais segura que a gente entende de ser feita. Ou seja, doutor Guilherme, não adianta o morador ligar aqui na administradora e pedir o telefone do vizinho, né? Realmente, a administradora, ela na condição de responsável pela guarda desses dados, ela não tem autorização de compartilhar nenhuma informação do morador sem a sua autorização. Às vezes, para o pessoal que está ouvindo, pode parecer estranho, né? Pô, mas o pessoal é meu vizinho, por que não pode me passar o telefone dele ou e-mail? É um dado pessoal. E você não tem uma autorização para compartilhar ele com um terceiro. Por mais que seja um vizinho, que possa ter um relacionamento, uma amizade, uma proximidade, você não tem autorização. E vai que você compartilha esse dado e o vizinho não gosta, ele vai acabar te acionando. Então, infelizmente, é uma legislação, eu falo que assim, até para nós que somos advogados, tem muitos pontos na legislação ainda de certa forma obscuros. Então, a gente orienta que o máximo de cautela nesse momento é o melhor. Hoje, o compartilhamento depende de autorização. E a gente, como a legislação fala, esse compartilhamento ele tem que ser para a finalidade do contrato. Compartilhar o contatinho do vizinho com o vizinho não é objeto do contrato e da função do administrador. Bom, esse assunto renderia mais um programa só falando de LGPD, porque temos muita coisa para falar, mas eu vou fazer melhor. Eu vou deixar o Dr. Guilherme apresentar a rede social dele e caso vocês tenham alguma dúvida, queiram alguma assessoria, é só falar com ele. Obrigado, Alana. Obrigado pelo convite mais uma vez. Realmente é um tema extenso, gera muita dúvida, principalmente para quem não é do meio jurídico, né? Muito conceito, muitos termos. Mas é uma realidade, então é importante a gente se inteirar do assunto, né?
Então foi um prazer muito grande estar participando aqui com vocês hoje. Espero poder ter contribuído aí com os condôminos, com os síndicos que vão assistir aí o programa. E o escritório está sempre à disposição para sanar e esclarecer e tirar qualquer dúvida. Depois, quem tiver interesse em conhecer nossa página no Instagram, é gomes.aguiaradv. A gente está lá direto com vários conteúdos bacanas, viu? Obrigado e foi um grande prazer. Doutor Guilherme, muito obrigada por ter enriquecido o nosso programa com tantas informações. E para vocês que estão nos assistindo, a gente vai encerrando o nosso 4º episódio, mas já deixando o convite para que vocês assistam o nosso 5º episódio do Sindicast Extraordinário e não deixem de seguir nossa página no YouTube e nossas redes sociais. Síndico Extraordinário e Singular Gestão. Um beijo e até a próxima!